O texto, quem achou o texto? Quem achou? O texto diz assim, eu quero pedir agora, amém? Se você puder aguentar até o final para ir no banheiro, se teve tempo para ir no banheiro, amém? Eu quero que você fique focado, porque eu fui muito abençoado quando eu aprendi a focar na palavra, amém? Amém ou amém? Então vamos lá. Daniel 10, versículo 1. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com cana aromática, ou óleo algum, né? Óleo perfumado, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Amém? Só até aqui. Amém? Quem ouviu a palavra? Nós estamos quase no fim de 2022. Amém? E nós podemos dizer, vamos esquecer 2021, vamos falar 2022. Nós podemos dizer que 2022 foi punk. Amém ou amém? Foi difícil. Foi ou não foi? Amém ou amém, igreja? Foi difícil ou não foi? Está sendo. E quando a gente acha que está melhorando, quando a gente acha, Pedro, que a gente já pode andar sem máscara, que o coronavírus está normalizado, quando a gente acha que as coisas estão entrando no eixo, o jornal que eu vejo no jornal, nas mídias, uma intenção de nos amedrontar, de acabar com o nosso ser emocional, porque quando você abre as mídias, é difícil uma notícia boa, a gente só tem notícia ruim. Amém ou amém? E não importa se assista Globo News, Record News, Band News, ou Cidade Alerta, ou da Atena, as notícias sempre são 99,99% ruim e 1% de notícia boa. Amém ou amém, Pedro? Não é assim? E nós, nesse ano que se finda, nós aqui da IAPK, nós que estamos aqui, nós temos vivido um tempo de crescimento, proteção, bênção, salvação, conquistas, curas, e podemos contemplar e adorar o Deus verdadeiro. Amém ou amém? Podemos ou não podemos? Nós nos sentimos aqui na IAPK, nessa igreja, falando dessa arca, amém? Onde nós estamos, nós passamos pelo dilúvio, nós passamos aí pela perseguição, do mal, e nós podemos dizer que nós fomos abençoados, libertos e protegidos debaixo das asas do Senhor. Amém ou amém? A gente pode declarar que o mal que está no mundo, que o destruidor que tem passado no mundo, ele não tem tocado em nós e nem nas nossas famílias. Amém ou amém? Amém ou amém? E diante disso, uma das coisas que a gente tem que entender é que nós estamos caminhando nós vamos entrar no mês de dezembro, que é o último mês do ano no nosso calendário, em alguns calendários não é assim, mas no nosso, dezembro é o último mês do ano. Amém ou amém? E eu acredito, eu sei que tanto eu quanto você, nós tivemos desde o início do ano, eu vou falar e eu tenho certeza que você concorda comigo, desde o início de 2022, do primeiro minuto, do dia 31 de 2022, do início do ano 2022 até agora, nós temos todo dia pedido a Deus uma só coisa: Senhor, nos livra da morte. Amém ou amém? Amém ou amém? Porque nós estamos sujeitos à morte todo dia, mas nessa pandemia a gente viu um monte de gente, Valmir, morreu gente do nosso lado.
Morreu pessoas que a gente nem achava, não achava que ia morrer. Gente que achava que estava seguro, morreu. Amém ou amém? E quando a pessoa morre, ela deixa um buraco no nosso coração, ela deixa um vazio, deixa uma solidão. Amém ou amém? Mas nós que estamos vivos, nós temos que continuar, nós temos que, principalmente nós que somos de Deus, nós não podemos viver um luto eterno. O nosso luto existe, mas aí depois a gente tem que entender aquilo que Jesus falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Amém ou amém? Então, nesse ano, nessa passagem, onde nós, hoje é o dia 20 de novembro, amém? Faltam 11 dias para acabar novembro, e nós vamos entrar em dezembro, onde passa rapidinho, e nós estaremos no dia 31 de dezembro, findando 2022. Mas, você pode se questionar: apóstolo, a gente não vive um dia de cada vez? Sim, mas a gente também pode fazer plano a longo prazo. A gente tem que entender que Deus nos dá essa liberdade de fazer plano a longo prazo, e nós estamos dentro do calendário, dentro do ano, e nós temos promessas de Deus para a nossa vida, que não vão cair por terra até a 0 hora do dia 31 de dezembro. Amém ou amém? Amém ou amém? Quem está me entendendo? E o fato é que nós, dentro da igreja, principalmente nós aqui na IAPK, Igreja Apostólica e Profética, Casa de Abraão, o Ministério de Religião é o amor, porém um amor que corrige, que dá uma bala também, amém? Porque o amor de Deus é assim. Nós estamos aqui e nós não podemos deixar de lembrar de como nós chegamos aqui na igreja. Seria injustiça a gente falar que depois que nós sentamos nessas cadeiras, que nós chegamos aqui na IAPK, que a nossa vida não mudou. Eu estava conversando ali fora com a irmã Bianca, né? Eu perguntei pelo Cláudio, e ela estava me falando que ela estava comentando acerca da igreja, que depois ela veio para a IAPK e ela tem sentido bênção na sua saúde. E o Cláudio estava testificando que depois que ela veio para cá, que houve, mulher? Houve um milagre, Deus tem trabalhado. E se eu perguntar para você que está aqui, eu tenho certeza que você tem bênçãos para contar de quando você chegou aqui, que deu start, que você recebeu. O irmão dele, o marido ali da Obreira Maria, Deus abriu uma porta de emprego para ele, né, abençoada, quase no fim do ano, quando ele não aparenta, né, que ele tem a pele legal, mas o Ney tem quase a minha idade. Tem quase a minha idade, né? Quantos anos você tem, Ney? Agora está mais novo, está muito mais novo. Sou 9 anos mais velho que você. O Ney é novão, né? Mas o Ney, ele mesmo para 49 anos para o comércio, já está velho. Então não está. Então não está. Depois dos 40, infelizmente, eles falam que está velho, mas Deus abriu a porta para o Ney, porque para Deus não tem esse negócio de idade. E o Ney, a Obreira Maria falou: apóstolo, eu e o Ney sabemos que foi porque nós estamos na IAPK. Amém? O Pedro foi abençoado, né? Desde que chegou aqui, né, Pedro? Eu estou esperando o Pedro decidir pelo batismo. Eu sei que ele vai decidir, porque o Pedro quer tomar uma decisão forte, mas depois que o Pedro chegou aqui, o Pedro fala para mim: eu entrei aqui, Deus me tocou, Deus falou comigo. Amém ou amém, Pedro? Amém? Então, se eu perguntar para você, eu sei que todos vocês aqui, o Valmir foi abençoado, né? Eu sei, a intercessora Cris, a intercessora Beth, o Lucas, a Paloma, aquela família que está lá atrás, e gente que não está aqui. Amém? O Júlio que não está aqui, muita gente que não está aqui, pessoas que nem são de São Paulo, mas falando de nós que congregamos, nós estamos aqui e temos sido abençoados. E aí muita gente vai falar, eu gosto de citar isso, a missionária Andréia, Deus deu para ela um lugar dos sonhos lá em Sorocaba. Depois que ela veio para cá, alguém vai falar: não, mas Deus já ia te dar. Coisa nenhuma. Você conversa, tem coisa que só acontece quando você tem a chave espiritual. Amém? Tem que ter a chave espiritual. Amém? Como eu disse, essa igreja tem unção, essa igreja tem sacerdotes que jejuam, que oram, que tem vida com Deus. Amém? Essa igreja tem sacerdotes que falam a verdade para vocês, que tem temor de Deus e sabe que Deus cobra caro daquele que não faz a obra diligentemente, de forma correta. E a nossa preocupação o tempo todo, quando nós servimos a Deus, é com como Deus está vendo o nosso tratar com vocês, com a igreja. Então, a IAPK é uma realidade, ela já criou raiz e ela vai abençoar todo mundo que entrar aqui, que chegar aqui, vai ser liberto, porque é consagrado.
consagrado, porque o altar é consagrado, porque nós temos uma vida consagrada. Eu quero te falar algo aqui que talvez você não saiba, e se você já ouviu, você vai ouvir de novo, porque tem uma coisa que tem que aprender: a repetição é didática. Nós aprendemos quando repetimos, amém? E eu quero falar para você o seguinte: eu quero te descrever a minha vida e a vida da apóstola desde o dia da 0 hora, do dia 31 desse ano até agora. Então, algumas coisas você sabe, outras não. 0 hora do dia 31 de dezembro, no ano da entrada de 2021 para 2022, onde eu e a apóstola estávamos. Nós estávamos no Monte Saboá, junto com a missionária Débora. Não sei se a missionária Silveira estava junto. Não, né? Eu, a missionária, a apóstola Ruth e a Miss Debs estavam junto, né, Miss Debs? Nós estávamos com uma barraca no Monte Saboá, orando. Entramos 2022 orando em jejum. Não estávamos numa mesa de ceia, não estávamos tomando Coca-Cola, não estávamos comendo peru. Nós estávamos num monte em jejum, orando, clamando a Deus. Eu tenho gravado, clamando a Deus pela vida de vocês, pela igreja, para que Deus abençoasse o ano de 2022. Entregamos todo o ano de 2022 nas mãos do Senhor. Entrou janeiro, eu e a apóstola fomos para 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória, e durante 12 dias eu e a apóstola subimos o monte e clamamos para que Deus abençoasse janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então nós cobrimos todo esse ano de oração. Em seguida, nós tivemos 7 dias vestidos de pano de saco, onde nós fizemos jejum da meia-noite até as 6 da manhã, e ficamos na igreja, viemos para a igreja, estivemos aqui consagrando nossa vida nesse altar, amém? Onde eu acredito, se eu me lembro, nesse pano de saco, foi depois? Foi antes, né? Foi antes. E aí nós tivemos 40 dias de jejum, amém? 40 dias onde nós incluímos o jejum de Daniel, e nós tivemos 3 dias de jejum de Esther, onde nós não comemos e nem bebemos. Em seguida, nós tivemos outro jejum de Daniel, amém? E em seguida, né? Nós fizemos outro. Qual foi o jejum que nós fizemos? Oi? De líquidos. Fizemos o jejum de líquidos, né? Fizemos o jejum de líquidos. Então agora nós entramos no jejum. Nós vamos fazer 21 dias de Daniel, que é o último jejum. Nós fazemos 3 jejuns de Daniel, no início, no meio e no fim, para fechar. Só que esse jejum de Daniel que nós vamos iniciar hoje, à meia-noite, é para consagrar os 366 dias de 2023. Amém? Esse jejum de Daniel que nós faremos agora é para consagrar. Nós já estamos consagrando o ano de 2023, cada dia, cada segundo, cada minuto. E eu quero dizer algo para você: não tem como o inimigo ficar de pé. Amém? Porque a pessoa que não quer uma vida com Deus, a pessoa que não quer pagar preço, a pessoa que não entende que o céu é tomado à força, que nós precisamos guerrear, que a gente, cada vez que nós estamos na igreja, nós estamos recebendo bênçãos do Senhor. A pessoa que não entende que o diabo não descansa, que o diabo não para, ela não vai conseguir ficar aqui, ela não vai conseguir ficar de pé, ela não vai, o fogo vai queimar. Amém ou não amém? Quem está comigo aqui? Amém ou amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, Lucas, uma igreja, ela tem que ter sacerdotes que buscam. O sacerdote tem que buscar, mas a igreja também tem que buscar. As ovelhas têm que entender que elas são soldados e elas precisam buscar. Nós estamos envolvidos numa guerra. Eu preguei aqui, acho que foi sexta-feira, eu ministrei sobre batalha espiritual. Amém ou amém? Eu ministrei na sexta-feira sobre a família lá não estava aqui. Eu ministrei sobre batalha espiritual. Amém? Então a gente tem que aprender o seguinte: a gente tem que entender. Deus dá para cada igreja, para cada sacerdote, Deus dá uma visão para aquilo que Deus vai trabalhar através da vida dele. E para mim Deus deu armas que ele não deu para outros. Amém? E essas armas eu compartilho com vocês, eu entrego a vocês. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora tem o mais interessante é o seguinte, que nós precisamos, amém? Nós somos uma igreja de propósitos, acreditamos no poder da palavra de Deus, e também acreditamos que toda a escritura é inspirada por Deus, acreditamos no poder do jejum, da oração, e que estamos em uma batalha espiritual contra o diabo e seus anjos caídos, e também
infelizmente, amém, contra o sistema demoníaco que engana pessoas, não contra as pessoas, mas contra o sistema demoníaco que engana pessoas dentro e fora da nossa casa e que joga elas contra nós, amém? Então, nós temos que entender que Deus, Ele está querendo te levantar, Ele está querendo te dar a estrutura, Ele está querendo te dar a condição de você lutar e vencer, amém? Deixa eu falar um negócio para você, tem coisas que vão acontecer na sua vida na IAPK, aqui, porque a IAPK é uma igreja apostólica e profética, amém? Tem coisas que vão acontecer na sua vida aqui, porque essa igreja, ela tem movimentos físicos que destravam o espiritual. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus falando para Pedro o seguinte: Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será ligado no céu. Pedro somos nós, amém? Então, se você me perguntar, apóstolo, como que isso funciona? Nós destravamos o mundo espiritual aqui, amém? Nós destravamos o mundo espiritual aqui. Então, eu tenho que entender que o inimigo não quer que eu saiba disso. O inimigo não quer que eu saiba que eu tenho um interruptor na minha mão, Paloma. Eu tenho um interruptor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver com muita clareza a batalha espiritual, amém? E eu quero dizer para você o seguinte: quem foi que deixou a instrução da batalha espiritual? E quem foi que criou a batalha? Quem foi que inaugurou a batalha espiritual em um nível mais elevado? Foi Jesus na cruz, amém? Foi Jesus. Eu falei isso na sexta-feira, eu vou falar aqui de novo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e foi crucificado, foi sepultado, ele ficou 3 dias no sepulcro. Só que eu te mostro aqui em Pedro, na carta de Pedro, em outras partes da Bíblia, que Jesus não ficou ali morto, ele não ficou parado. Durante os 3 dias que ele estava no sepulcro, ele desceu até o inferno, ele entrou no inferno e ele pregou aos espíritos que estavam presos, que morreram antes da cruz, porque Deus não poderia mandar ninguém para o inferno antes da cruz, porque seria injusto, e o nosso Deus não é injusto. Então Deus mandou Cristo lá no inferno, ele pregou para os que estavam presos, ele chegou nas celas e abriu e falou: vem que eu sou Jesus. Alguns falaram: não, eu vou contigo, porque eu estava te esperando. Eu falei: não, a gente não quer você não, a gente quer ficar aqui porque aqui é quentinho, aqui é legal, a gente não quer ir para o céu. Expulsaram Jesus, acredite você ou não, está em Pedro, está lá na Bíblia, porque a gente muitas vezes lê e não entende, não enxerga, não vê, mas eu vejo, amém? Eu fui chamado para isso, eu prestei atenção nos meus professores. Agora, tem uma coisa que você tem que entender: quando Jesus chegou no inferno, ele virou para Satanás e falou: eu quero a chave da morte e do inferno. Tomou da mão dele, deixou ele morando lá, mas sem chave. E aí ele pegou essas 2 chaves, da morte e do inferno, e deu para nós, a igreja. Amém ou amém? Deu para mim e para você. Eu quero falar para você que chaves eram essas? Chaves de autoridade. De quem Satanás tomou essa chave? De Adão, lá no Éden. Amém? Adão teve que entregar para ele. E Jesus foi lá, tomou e nos entregou de volta. Então nós temos a autoridade. Amém ou amém? Amém ou amém? E diante disso, né, nós estamos aqui. A gente está vendo aí o mundo está se corrompendo. O mundo está cada dia pior. O mundo está cada dia mais tenebroso. Mas Deus ainda tem promessas para nós. A maior promessa que Deus tem para mim e para você, ela é de salvação. Ela é de salvar nossa casa. Mas Deus também, ele tem dentro desse bojo, ele tem a promessa de que nós teremos alegria na nossa vida antes do arrebatamento. Deus ainda vai trazer alegria. E que tipo de alegria é essa que eu estou falando? A alegria do Espírito Santo. A alegria de saber que o Espírito do Deus vivo mora em nós, que ele habita em nós, que nós somos de verdade cidadãos dos céus, pessoas separadas ou obedecidas. Amém? Nós não nos misturamos com aquilo que é sujo, nós não comungamos com aquilo que entristece o coração do nosso Deus, e por isso nós somos fortes, por isso Deus nos dá vitória. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora o ponto é, quando eu olho para o texto, eu vou ver lá em Daniel 10, eu estou vendo Daniel falando sobre o jejum. Amém? É no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, onde o povo de Deus está escravo. Foi revelado na palavra de Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, a palavra era verdadeira.
e envolvia grande conflito. A palavra falava de paz? Falava de paz? Não, falava de guerra. Conflito, Paulo, é o quê? Guerra. Amém? E ele entendeu a palavra e teve inteligência na visão. Ou seja, não foi só, Lucas, uma palavra, foi também uma visão. E Deus, ele tem dado para nós, aqui na Apecabe, uma palavra e uma visão. Nós temos uma palavra e uma visão. Amém? Aí a Apecabe tem uma visão. Nós temos três coisas, três pilares aqui nessa igreja. Nós temos visão, nós temos visão, nós temos propósito. Amém? Nós temos missão. Visão, propósito e missão. Essa igreja tem esses três pilares, nós não podemos fugir deles. E o texto está falando aqui, do versículo 2: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei. O que é prantear, gente? Chorar, né? Ele chorou durante 3 semanas. Amém? Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com cana aromática, né? Perfume. Então Daniel não comeu carne, não bebeu vinho, ele não tomou, ele não se ungiu com perfume, não usou o perfume que ele tinha lá, que devia ser, né, um Hugo Boss, um Dolce & Gabbana, né? Eu acredito que não era, que ele era ministro, não era um perfuminho qualquer, mas ele abriu mão disso aí. É esse jejum que nós fazemos. Agora eu quero que você entenda o seguinte: por que Daniel está fazendo esse jejum? É aqui que está o segredo, no capítulo anterior, capítulo 3. Daniel, ele vai ler os textos que foram trazidos da casa de Deus, e ele vai descobrir que o povo de Deus está cativo. Tinha um tempo, o cativeiro tinha um tempo de começar e um tempo de... Então olha para o irmão, olha e fala assim: o cativeiro tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Fala para ele: sua prova tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Sua luta tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Essa doença começou, mas ela vai terminar. Amém? Amém ou amém? A gente tem que interpretar a palavra. E o texto, o capítulo anterior, né, Daniel ele vai ler os textos sagrados, e ele descobre, olha que tremendo, ele descobre que Deus tinha determinado, né, Deus tinha determinado 70 semanas, ele vê ali, 70 semanas, que são as semanas do fim, 70 semanas proféticas, amém? 70 semanas proféticas, isso é escatologia, amém? Não vou entrar muito que não é o cerne da questão, não é o objetivo da pregação, amém? E ele descobre que existe uma revelação de Deus sobre o fim das coisas, amém? E ele vai fazer o que? Ele vai orar e ele vai jejuar para que Deus traga para ele a revelação daquilo que ele precisa saber. E ele quer informação. O que ele quer? Informação. Deixa eu falar um negócio para você. Eu mandei colocar esses 2 versículos aqui na igreja. Toda Iapecabe que abrir vai ter, porque foi Deus que falou comigo para pôr. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, então, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso quer dizer que a única coisa que te traz libertação é a palavra, e Jesus é a palavra, amém? Por isso que fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma das coisas que eu tenho que entender: Daniel está buscando conhecimento. Daniel eu quero traduzir para você, porque o texto está para que dia? Para quem? Para nós. Então, Daniel, que sou eu e você, está buscando conhecimento, ele está buscando entendimento, ele está buscando a vontade de Deus, ele quer saber o que Deus tem para ele. Eu quero dar uma lapadinha com amor em você. Quantas vezes você vai fazer coisas e você não está nem aí para a vontade de Deus? Você nem para perguntar. Você não para perguntar: Deus, eu posso fazer isso? Deus, o Senhor tem isso para mim? Deus, isso é bom, mas o Senhor quer que eu faça isso? Deus, eu vou ali, o Senhor quer que eu vá? Deus, eu fui convidado para uma sociedade, o Senhor está nesse negócio? Deus, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. Deus, eu vou abrir uma empresa. Deus, eu vou me envolver com alguém. O Senhor está nesse negócio? A gente faz tudo sem pedir a orientação divina. A gente quer
viajar, voar solo. A gente não se preocupa com o que Deus, com a opinião de Deus a respeito. Amém? Tinha um rapaz, ele era baiano, ele era cristão. Ele era assim, tinha uns 2 anos de convertido. E ele um dia, eu estava conversando com ele, e ele virou para mim e falou assim: apóstolo, eu juntei o dinheiro, eu vou comprar um carro. Aí, como ele era crente, eu, como sacerdote, eu fiz a pergunta para ele, todo pastor faz: você já orou? Eu preciso orar, não. Você acha que eu vou pegar o dinheiro, vou lá e vou comprar o carro? Não preciso orar coisa nenhuma. Eu falei: não, né? A gente que é cristão, a gente não tem que orar para fazer as coisas. Eu não, vou lá e vou comprar. Aí passou uns dias, chega ele lá, comprou o carro. Falou: apóstolo, eu comprei um carro. Eu falei: parabéns. Aí daí a pouco, passou o tempo, ele chegou, encostou lá onde eu estava, chegou e falou assim: apóstolo, eu estou passando mal perrengue com o carro. Eu falei: por quê? Eu falei: apóstolo, o carro, o dono falou que não tinha batido, o carro tem todo amassado na lateral, cheio de massa, tem problema no documento. O dono do carro, o antigo dono, me passou a perna. Eu falei assim: que eu não se engane, eu jogo na cara. Amém? Não é para magoar, não, é para ter ninguém. Porque quantas vezes Deus usou pessoas que jogaram na minha cara? Eu aprendi, amém? Eu jogo, e eu lembro. Eu falei para ele: Senhor, você falou que não precisava orar. Eu falei: apóstolo, me ajuda, porque o dono não quer receber o carro de volta. Eu levei um maior prejuízo. O carro não vale nem, o carro não vale metade do que eu paguei. Eu falei: então, se tivesse orado. Aí ele falou: eu falei: por mim eu não te ajudaria, não. Eu não te ajudaria. Mas como eu não sou meu, eu tenho um dono que manda eu te ajudar. Vamos orar. E oramos. Ele devolveu o carro, o dono aceitou o carro de volta, devolveu o dinheiro para ele, todo integral. Ele falou: e agora, apóstolo? Eu falei: agora vamos orar para Deus preparar um carro. Deus preparou para ele um carro maravilhoso. Ele pagou menos do que o dinheiro que ele tinha, um carro totalmente bom, mecânica boa, documentação boa, comprou na mão de outro crente, que era crente de verdade. Ele passava por mim sorrindo. Falou: apóstolo, que bênção, ainda agora eu vou orar para tudo. Eu falei: tem que tomar na cabeça para aprender, né? Então o problema é esse, amém? Então a gente tem que entender que a gente precisa buscar o conhecimento de Deus a nosso respeito. A gente precisa buscar, irmã Bianca, o que Deus tem para nós. Eu sou de Deus, amém? Eu sou de Deus, eu sou um escravo com a orelha furada. Eu sou livre, mas eu decidi ser escravo de Cristo. Sou servo de Deus, então eu não posso fazer o que eu quero, amém? A gente precisa aprender isso. Certa feita, você já ouviu isso? Mas eu vou falar, que cabe aqui. Certa feita, eu estava na minha casa, chega uma menina, uma jovem: apóstolo, corre lá na casa do meu namorado. Eu falei: o que aconteceu? Ele está a noite inteira nu, endemoniado, e o demônio que fala que está nele falou que o único que pode tirar ele é o Senhor. Eu peguei, vesti meu terno, peguei minha Bíblia, eu peguei meu azeite e fui. Cheguei na casa do rapaz, o rapaz verdadeiramente num possesso, estava igual o cachorrinho que caiu o possesso, não comparando ele com o cachorro, falando de possessão. Possesso mesmo. E Deus me usa para expulsar demônio em meio segundo. Eu não gosto de fazer a pessoa sofrer. Eu fiquei 3 horas para expulsar os demônios daquele rapaz. Saía 10, entrava 10, saía 10, entrava 10. E aí até que 3 horas depois, consegui expulsar os demônios daquele rapaz. E aí, depois que eu passei por essa batalha espiritual, eu comecei a sentir uma angústia no meu coração. Eu passei 6 meses com angústia de morte no meu coração, aquela coisa terrível. E eu já tinha uma experiência como pastor. E ali eu cheguei, um dia eu não aguentei, cheguei no monte, cheguei para Deus e falei assim: Deus, eu estou em pecado. Deus falou: não. Eu falei: Deus, eu estou buscando pouco. Ele falou: não. Ou então o que eu fiz para o Senhor? Por que eu estou assim? Ele falou: você obedeceu o demônio. Eu falei: mas quando é que foi isso? Ele falou assim: você lembra aquela jovem que foi lá na porta da sua casa e falou que o namorado dela estava no processo a madrugada inteira, nu, e que o demônio falou na boca dele que só o único que poderia expulsar ele de lá era você, e você nem ajoelhou, nem me perguntou se você deveria ir, você não me perguntou se eu queria que você fosse, e outra, você não é você que expulsa demônio, é o meu filho. Uau! Ó! Levei os tapas de luva de pelica na cara. Deus estava totalmente certo.
E ali ele falou assim: agora eu vou tirar essa angústia de você, que foi eu que coloquei. E ali naquele momento eu desci do monte sem aquela angústia. Mas eu aprendi algo. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, no altar de Deus. A gente não pode, nós que somos cristãos, a gente não pode fazer as coisas de forma negligente, a gente não pode fazer as coisas sem lembrar que o diabo está o tempo todo de olho e que um vacilo nosso, a gente deixa de obedecer a Deus para obedecer o demônio. Amém? Amém ou não amém? Ah, mas fulano falou, então, às vezes tem amigo que está sendo usado pelo inimigo para te fazer sair da presença de Deus. Amém ou não amém? Então a gente não vai dizer: ah, fulano, vamos fechar o negócio, vou orar. Fulano, vamos começar um relacionamento comigo, vou orar. Porque se você não é crente, eu nem quero. Amém? Porque crente namora com crente. Amém ou não amém? Sim ou não? Estou falando besteira? Bem, eu vou me meter juntos igual? Amém? Eu não posso, né? Que eu já tenho minha namorada eterna. Amém? Mas o cristão namora com águia, voa com águia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar para tudo. A gente tem que orar até para comer. Amém? Tem que orar até para comer. Então, uma das coisas que você tem que aprender a colocar na sua vida. E outra coisa que Deus me manda falar com você. Aqui tem um sacerdote, tem um casal de apóstolos aqui. Eu e a apóstola Ruth. Nós estamos aqui com cobertura espiritual na vida de vocês. Não se façam interrogados. Você tem lá no grupo da igreja, se tem o nosso WhatsApp, aqui na igreja, se você tem alguma decisão para tomar, peça a nós que nós vamos orar. Fale conosco, o sacerdote é para isso. Tem gente que compra, vende sem falar para o sacerdote, casa, namora, noiva e casa com trevas sem falar para o sacerdote. Você tem que falar com o sacerdote, porque na verdade a gente tem um hábito muito engraçado. A gente entra nas confusão, mas a gente só convida os anjos da igreja quando a confusão está feita, quando a confusão foi arrumada. Aí a gente convida ele para orar, para nos livrar da confusão. Amém ou amém? Então a gente tem que aprender. A igreja, né? Quando eu era ovelha, na hora eu ia, marcava a reunião com o meu pastor e falava para ele: vou fazer isso, vamos orar, vou ali, vamos orar. Né? Tudo. Então, na minha época, a gente foi ensinado não a depender do pastor, do bispo, do apóstolo. Não é depender, não. É você ter cobertura espiritual. Tem uma turminha, eu tenho que te falar isso. Tem uma turminha lá em São Paulo, lá na zona sul de São Paulo, que eu estava conversando com um rapaz que voltou, está voltando agora. Ele falou que enquanto estavam debaixo do meu pastorado, do apostolado, da minha autoridade sacerdotal, estava todo mundo de vento em popa, todo mundo sendo abençoado. Decidiram ouvir o inimigo, se rebelaram, todo mundo está quebrado. Aí você fala assim: apóstolo, isso te alegra? Não. Ele foi esperto e falou: apóstolo, eu quero voltar para debaixo da autoridade espiritual, porque enquanto eu estava debaixo dela, eu prosperei. Então, tem uma coisa que você tem que entender: o sacerdote está aqui representando Deus para te abençoar. Amém? O sacerdote está aqui para te dar a direção dos céus. E se você procura o seu sacerdote para saber o que Deus pensa sobre isso, você não está errado, você está certo. Porque se ovelha segue o pastor. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, para a gente concluir, Daniel, ele chega diante de Deus, ele está lá buscando, ele está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós vamos começar a fazer hoje meia-noite? Buscar. Esse jejum vai ser radical. Deus me deu uma visão, deixa eu falar para você. Deus falou comigo que nesses 21 dias nós não vamos subir 21 dias no monte. Nós vamos subir hoje, no meio e no final. Claro que a próxima nós iremos depois, mas não com compromisso subir os 21 dias. Não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós vamos fazer um jejum radical. Nós vamos tirar tudo, doce, tirar carne. Nós não bebemos. Ninguém vai beber vinho. Amém? Nada de refrigerante. Nós vamos tirar, eu vou tirar perfume. Eu não vou usar perfume, que para mim é uma dor na alma durante 21 dias. Amém? Então vai ser um jejum radical para chamar a atenção de Deus. Mas nós vamos substituir as subidas no monte pelo radicalismo do jejum. Amém, Lucas? Então, você que vai participar, lá no grupo tem o que pode e o que não pode. Agora, você tem que entender o seguinte: só faça o jejum e só faça o propósito se o seu coração queimar. Porque você não é obrigado a fazer o propósito, mas no momento que você fizer, cumpra, porque Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a vitória, mas faça o seu coração queimar, porque eu garanto para você, esse jejum de Daniel é um jejum que abençoa. A minha filha está na faculdade porque eu fiz o jejum de Daniel, eu e a apóstolo. Amém? Agora deixa eu te falar algo
algo interessante. Daniel, ele está orando. Ele está fazendo o quê? Orando e jejuando. E Daniel começa no primeiro dia. Isso tem crente que gosta de desistir. Daniel começa no primeiro dia. Orar, clamar, chorar. Aconteceu alguma coisa? Não. Segundo dia. Daniel está lá clamando, chorando, jejuando. Aconteceu alguma coisa? Quarto dia. Quinto. Sexto. 12º. Eu garanto que eu e você já teria desistido, desviado, já teria saído da igreja, teria falado que o apóstolo não tem unção, que a igreja, Jesus não está naquela igreja. Sim ou não? Eu teria, gente, eu sou sincero, eu teria, mas Daniel não. Daniel, 12º dia nada. 18º dia. 19º. 20º. 21º. 21º dia. Quem é que desce? Gabriel, Paulo. Deixa eu abrir o parênteses aqui, eu quero que você entenda. Deus não demora, Deus capricha. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. Amém? A gente não pode desistir do primeiro mergulho, Pedro. Naamã teve que dar 7 mergulhos. Amém? Eu vou ser repetitivo aqui, mas Ana demorou 24 cultos para receber a bênção dela. Durante 24 anos, Ana chegava e falava: Deus, eu quero. No 25º dela, ela falou: Deus, se o Senhor me dá, eu te dou. Ela semeou. Deus deu para ela mais 6 filhos. 6 filhos, no plural. Israel esperou 430 anos para sair do Egito. Abraão esperou 25 anos para receber Isaac. Aquela mulher esperou 12 anos para ser curada do fluxo de sangue. Amém? Davi esperou 13 anos para subir no trono. Amém? Então a gente não pode desistir. A gente não pode desistir só porque está parecendo que não está acontecendo nada, só porque está parecendo que Deus não está nos vendo, só porque está parecendo que a gente fez um propósito. E meu irmão, aprenda algo. A semente que você plantou, você não vê, mas ela está brotando. Amém ou amém? Os propósitos que você está fazendo está brotando, o voto que você está fazendo está brotando, o seu dízimo está brotando, suas ofertas estão brotando, sua oração está brotando, seu jejum está brotando, as palavras que você tem declarado estão brotando. Você não pode desistir. Amém? Quando você joga a semente na terra, você vê ela brotar debaixo da terra, mas ela brota? Brota ou não brota? Brota. Agora olha que interessante, o mundo espiritual está onde? Está aqui. Onde que está? Onde que está, gente? Aqui, né? Daniel, no 21º dia, recebe a visita de Gabriel. Quem é Gabriel? Mensageiro, carteiro do céu. E Gabriel fala para ele: Daniel, você é um homem muito honrado no céu. E desde o primeiro dia que você começou a orar, a buscar, jejuar, eu fui enviado para te trazer a vitória. Então eu quero dizer para você o seguinte: desde o primeiro dia dela, agora, desde a meia-noite agora, Deus já vai estar abençoando todo o nosso 2023. Quem crê diz amém? Amém? E hoje fala para Daniel: desde o primeiro dia que você começou a buscar, eu fui enviado. Só que tem uma coisa que a gente tem que entender. Hoje vai falar assim: o príncipe da Pérsia não deixou eu passar, o príncipe da Grécia também. E aí, para abreviar, você vai me perguntar: apóstolo, mas quem é o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia? O príncipe da Pérsia é um demônio de alta patente, que ele tem uma só função: impedir as nossas orações de serem respondidas. Amém? Deus está enviando a resposta, mandando os anjos, ele está com a espada, para o anjo não passar. Então a gente tem que insistir, a gente tem que perseverar, a gente não pode desistir. Amém ou amém? E o príncipe da Grécia, qual é a função do príncipe da Grécia? O príncipe da Grécia é pior do que o príncipe da Pérsia. Porque enquanto o príncipe da Pérsia quer impedir nossas orações de serem respondidas, ou seja, a nossa bênção de crescer, o príncipe da Grécia diz respeito a conhecimento mundano, conhecimento intelectual. O que o príncipe da Grécia faz, Lucas? E fica falando no ouvido do crente: isso aí não vai acontecer não, esse homem está falando baboseira no altar, e esse negócio de propósito, esse negócio de dízimo, de oferta, tudo mentira, isso não é, está tudo na Bíblia, né? O príncipe, você é bobo, você vai fazer isso, você vai passar no Vale do Sal, você vai participar do voto da camisa da revolta, você vai participar do jejum de Daniel. Para que você vai fazer isso? Vai jejuar, passar fome? Nada vai acontecer. Isso é a voz do diabo. Amém ou não amém? Isso é a voz do diabo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: você vai ouvir a voz do diabo ou a voz de Deus? Esses dias eu falei para uma menina,
menina que eu ministro na vida dela, tinha uma amiga dela falando, querendo empurrar ela para o namoradinho, que adolescente só faz outro fazer besteira. E eu falei para essa menina que eu era o anjinho no ombro dela e a amiga dela era o demônio, era o diabinho. Você viu aquele negócio do anjinho de um lado e o diabo do outro? Então a gente vive isso. Às vezes aí tem um anjinho do nosso lado, do ombro direito, falando: não faz isso não, serve a Deus, busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar, vê o que Deus está querendo para você, não desobedeça a Deus, né? Consagre a sua vida a Deus, continue lutando, Deus vai tirar a vitória. Aí tem o diabinho do outro: não vai para a igreja não, não faz isso não, você está perdendo tempo. Isso tudo que te fala contra a palavra de Deus é o diabinho, amém? Faz assim, sai do ombro, diabinho, faz para fazer, sai do ombro, vai, eu não vou te ouvir, sai, amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui: você já ouviu esse diabinho? Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu? Ouviu, gente. Não me deixe sozinho não. Você tem vergonha de falar, mas você ouviu. Você não amém ou não amém? Quando fala coisas para você que são de Deus, é o anjinho, amém? Que na verdade eu estou falando do anjinho, é o Espírito Santo, amém? Que está ali falando para você servir, para você obedecer, para você. Agora, quando fala para você contra tudo, aprenda isso que você vai ter vitória, Pedro. Toda vez que falar contra a palavra de Deus, toda vez que falar contra a Bíblia, contra o que está escrito, contra os projetos de Deus, é o diabinho, amém? É o diabinho. Pergunta para o irmão: você vai ouvir o anjinho ou o diabinho? Você vai ouvir a voz de Deus ou a voz do inimigo? Amém? Então, diante disso, dito isso, nós iniciamos hoje o nosso terceiro e último jejum de Daniel deste ano, e cremos que nosso Deus nos dará vitória, pois vamos fechar o ano com chave de ouro. Esta igreja, seus líderes, um corpo ministerial, busca, ora e tem palavra. Somos alicerçados no Evangelho de Cristo, amém? Eu escrevo para mim não esquecer. Se queremos respostas dos céus, temos que nos submeter, buscar de verdade, pagar preço, fazer a diferença, amém? Tudo na vida tem um preço, para cada luta uma conquista. Temos que gerar as nossas bênçãos, amém? Temos que gerar nosso milagre. Escola de pés, amém? Amém? Aplauda o Senhor. Nós temos que gerar na batalha espiritual, amém? O que o inimigo quer fazer é te fazer prostrar, é roubar a sua fé, é roubar a sua força de lutar. O inimigo quer fazer você